Eu quero convidar você a meditar comigo no Deus que pode transformar conflitos e separações em reencontros e reconciliações. Amém? Quero convidar você a meditar comigo. Falar em conflitos. Conflitos são coisas que consomem as nossas emoções, não é? Crises, conflitos são coisas que traz desassossego para a alma, traz inquietação para o coração, traz cansaço emocional. E conflitos são praticamente inevitáveis, eles vão acontecer, eles acontecem, até mesmo por nós, nosso próprio coração. Aliás, quando a gente olha a história bíblica lá do Gênesis, a gente vai entender que o homem e o ser humano é um ser em conflito desde a queda. Muitas vezes em conflito com o Senhor Deus, conflito com outros, conflito consigo mesmo e conflito com o meio onde vive. Conflitos são inevitáveis. Nós não gostamos de conflitos porque eles não são bons, são ruins, são difíceis, desassossega a alma. E eu quero convidar você a pensar sobre isso, porque às vezes os conflitos eles se tornam mais fortes. Você se estressa, perde o controle, você destempera, você fala coisas que não devia falar, tem atitudes que não deveria ter, e ao invés de estabelecer relacionamentos, você cria abismos, separações, que Deus precisa agir muitas vezes e nós também. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 37, para lermos os primeiros versículos desse capítulo. Capítulo esse que inicia a história de José, mas antes fala da história do seu próprio pai, a história de Jacó. Gênesis 37, a partir do verso 1. Gênesis 37, 1 nos diz: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Na família de Jacó e na história desse homem, conflito não foi diferente, houve conflito, houve dificuldade. É interessante olhar para a história de Jacó, porque Jacó é uma figura extremamente importante na Bíblia, emblemática na Bíblia, significativa na Bíblia, porque é a partir de Jacó e a partir dos seus filhos, que é estabelecida as 12 tribos de Israel, da qual nós sabemos que dá importância na Bíblia. De Jacó, de um dos seus filhos, vem a descendência de Jesus. Jesus é descendente de Judá, por isso é chamado leão da tribo de Judá. Jacó é uma figura importante porque, se você olhar na Bíblia, 25 capítulos de Gênesis, quando a Bíblia dá uma porcentagem de capítulos a um personagem, é porque ele tem grande relevância na história bíblica. E de fato Jacó é de grande relevância, é o terceiro patriarca. Ele é neto de Abraão e Sara, ele é filho de Isaac e Rebeca, o filho da promessa. Ele é irmão de Esaú, e muitos conhecem essa história da rivalidade. Não é à toa que o grande escritor Machado de Assis escreveu um dos seus romances falando sobre esses dois personagens, Esaú e Jacó, em 1904. Jacó é um homem que creu em Deus e teve experiências profundas com Deus. Olha isso, Deus mudou o seu nome de enganador, de aquele que segura o calcanhar, que tenta levar alguma vantagem, para Israel. Tanto é que o versículo 3 começa com o Jacó e depois muda dizendo, ora Israel. Israel, o homem que luta com Deus, que anda com Deus, que enfrenta a jornada com Deus.
Mas Jacó também teve uma experiência de um sonho extraordinário, onde ele deu o nome do lugar onde ele sonhou de Betel. Jacó teve experiências profundas com Deus. Jacó creu em Deus. Mas isso não o impediu de experimentar conflitos na sua vida. Conflitos com Deus, conflitos com outros, conflito consigo mesmo. As experiências e a fé de Jacó não o impediu de viver conflitos que ele mesmo causou. E eu quero meditar com os irmãos essa noite sobre o tema Jacó, uma família em conflitos. Sobre dois aspectos: atitudes que geram conflitos e atitudes que solucionam conflitos, como nós vamos ver aqui na história de Jacó. Nós lemos que Jacó habitou na terra de Canaã, terra onde seus pais viveram como estrangeiro. Ele não apenas habitou na terra de Canaã, como Jacó também cometeu os mesmos erros, os mesmos pecados, teve as mesmas falhas dos seus antepassados. E estas atitudes, e estas decisões erradas, estes pecados geraram para Jacó e para sua família conflitos profundos, conflitos difíceis, dos quais ele mesmo foi protagonista deles. Ele mesmo, sem sabedoria, agiu. É por isso que Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus nos ajuda a tomar decisões mais acertadas e não equivocadas. A termos atitudes que são bênção e não atitudes que trazem prejuízos. Jacó repetiu o erro da poligamia. Jacó teve várias mulheres. Assim como Abraão e Sara cometeram esse erro, não esperando a promessa que Deus havia, tentaram resolver do jeitinho deles, resolveram ceder à cultura, ao invés de obedecer a palavra que Deus havia dado a eles como promessa. Eles estavam em Canaã havia outros povos, e isso quer dizer que havia outras culturas, outros modos de fé, outros modos de viver a vida. Mas Deus já havia estabelecido como padrão a monogamia. Em Gênesis 2:24 mostra isso. O homem e a sua mulher. O seu homem e a sua mulher. Isso trouxe conflitos tremendos na família deste homem. Olha só, volte uma página comigo na sua Bíblia, se você voltar uma página, lá em Gênesis 35, versículo 23, ou no seu aplicativo, você vai ver que José teve 12 filhos e uma filha, isto é, 13 filhos. Estes foram os filhos com Lia: Rúben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. E Diná, que não aparece aí. Tem uma razão para não aparecer. Estes foram seus filhos com Raquel, a esposa que ele tanto amou. José e Benjamim, o filho que depois ela faleceu no parto. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E esses foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser. Família grande, conflituosa. Família que viveu os problemas da poligamia. Família que viveu o problema de não seguir o padrão de Deus. Família que trouxe para si, Jacó trouxe para si inúmeros conflitos, inúmeras disputas, desprezos, desilusões no seio da sua casa. E Jacó já aponta para nós que algumas coisas que nós recebemos por influência, que nós fomos afetados, também podemos repetir. Muitas vezes nós somos influenciados por atitudes, crenças, palavras de maldição e pecados familiares, que nos atingem, que nos impactam, e que sem muitas vezes perceber, nós reproduzimos eles. Nós não herdamos os pecados dos nossos antepassados. Preste atenção nisso. Nós não herdamos os pecados dos nossos antepassados. Nós não cremos em maldição hereditária. Mas sim podemos ser influenciados por eles, afetados, ou até mesmo repetirmos alguns deles.
Alguns padrões de comportamentos pecaminosos nós podemos repetir. Muitas vezes uma família onde a violência é algo constante, pode gerar depois pessoas que são violentas. Violência física, violência verbal. Nós também podemos, muitas vezes, repetir comportamentos de maus hábitos, como a mentira, que muitas vezes, de forma sutil, entra na nossa vida, se estabelece na nossa casa com pequenas coisas. Assim como a sua mãe, Rebeca, o instruiu a fazer com seu pai. E Jacó mentiu para o pai, dizendo que era o seu irmão Esaú, para ganhar a bênção da primogenitura. Foi um conselho enganoso da sua própria mãe. Muitas vezes a promiscuidade, a maneira como lidamos com a sexualidade. Antigamente os homens, para serem homens de verdade, eram instruídos dos seus pais a frequentar lugares que não deveriam, a ver coisas que não deveriam. Hoje a coisa é mais escondida. E isso às vezes traz impacto, o adultério, a pornografia, às vezes abusos que aconteceram, que ainda hoje impactam na vida do presente. Essas são realidades que não estão tão distantes assim de nós. Podemos até pensar que está bem lá fora das paredes da igreja, mas muitas vezes está presente. E nós precisamos pensar sobre isso. A maneira como lidamos com dinheiro, a herança que recebemos, o jeito de lidarmos com dinheiro, ou de forma totalmente desequilibrada, ou de forma totalmente avarenta. E às vezes reproduzimos esse comportamento do desequilíbrio, ou até mesmo um comportamento de acharmos que não podemos fazer nada, porque vai ter falta depois, e não vivemos. E não cremos na provisão de Deus, e não cremos no cuidado de Deus, e não cremos que Deus honra as obras das nossas mãos. Você percebe que às vezes nós podemos sim, assim como Jacó, repetir, de forma consciente ou inconsciente. A maneira como lidamos com vícios. Eu fui pastor de um casal em que ele foi alcoólatra durante a vida inteira, e o filho se tornou alcoólatra. Nós sabemos que há, sim, a influência de Satanás e seus demônios. Há uma ação espiritual. Mas quando confrontando aquele jovem, diz, por que você faz a mesma coisa? Porque foi isso que eu vi a vida inteira. Meu pai numa sarjeta. E aquele jovem com tanta dificuldade de se render a Jesus, com tanta dificuldade de estabelecer uma vida nova na sua vida, a qual o seu pai já havia estabelecido por Cristo, saído da sarjeta e colocado os pés numa rocha que é Jesus. É isso que Deus faz com a gente. Quando a gente renuncia, quando a gente quebra o padrão de comportamento pecaminoso, Ele nos tira da vergonha e firma os nossos pés sobre a rocha que é Jesus. E foi aquilo que esse homem fez, e o seu filho não conseguia. Nós precisamos, meus irmãos, pedir ao Espírito Santo que revele os padrões de comportamento pecaminoso, que nos afetam, ou que nós estamos repetindo. Pedir perdão, renunciar, e viver o que Jesus tem de melhor para nós, que é a vida livre nele. Conhecereis a verdade, ele disse, que é Ele mesmo, e eu mesmo, que sou a verdade, vou libertar você. Vida nova. Mas José teve outra atitude que trouxe prejuízo e conflito para a sua casa. A predileção de filhos. O texto é muito claro quando diz que Israel gostava. Tem outras versões que diz que Israel amava mais José do que todos os outros filhos. E por isso fez uma roupa especial para ele. Não é apenas uma roupa bonita, especial. Era uma roupa com significado profundo, que feriu duramente os seus filhos, que feriu duramente a vida de Rúben, o primogênito. Porque José, ao fazer a predileção de filho, do seu filho José, ele estabeleceu no meio da sua casa ciúmes, ressentimento, abriu espaço para a injustiça, e abriu espaço para o desejo de vingança.
entre seus filhos. E o texto é muito claro quando diz que ele amava mais, ele gostava mais. O problema não é a predileção, o problema é o conflito que ela gera, a injustiça muitas vezes ela vai gerar na vida de outras pessoas. E essa predileção virou favoritismo. Quando Jacó faz uma túnica longa, provavelmente uma longa e com uma manga longa, significava que ele estava dando a José a primogenitura. Agiu injustamente com Rúben, filho de Lia. Agora você imagina o climão naquela casa. Imagina o coração dessa mãe. Você imagina o conflito que está instaurado ali. Você imagina só. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, você vai ser diferente dos seus irmãos. Seus irmãos vão trabalhar e você vai ser o líder. Isso deve ter certamente gerado muito conflito e você pode ver na Bíblia que sim. Versículo 4, dá uma olhada comigo. Quando os irmãos viram que o pai gostavam mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no. E não podiam mais falar com ele amigavelmente. Agora o versículo 5 diz assim, certa vez, isso é uma mudança de tempo. Você imagina o tempo que isso correu? De ressentimento, de raiva, de vontade de pegar José e estrangular ele. Por causa do pai. Não foi um negócio da noite para o dia. A Bíblia muda rapidamente. Isso deve ter acontecendo e José e Jacó não teve pretensão nenhuma de esconder o seu amor. E isso gerou profundas rupturas, profundas separações no meio daquela família. E nós também podemos cometer o erro da predileção. De filhos, e coisas que os pais não devem fazer, porque cada filho tem o seu temperamento, cada filho tem o seu caráter, sua maneira, sua personalidade, cada filho tem o seu jeito, cada filho tem o seu propósito, cada filho, Deus tem um propósito para ele na face da terra. Nós precisamos olhar para os filhos e dizer, Senhor, o que você tem para ela, o que você tem para ele na face dessa terra? E não dizer, olha, esse meu filho é mais alto, esse é mais baixo. É para isso que inventaram escada, irmão. Para ajudar os baixinhos, no meu caso. Lá em casa eu tenho escada para subir nas coisas. Agora, talvez você diga, eu tenho um filho só, eu não tenho predileção. Mas nós podemos sim também fazer predileção por pessoas. É só olhar a família de Jacó, é só olhar para dentro da casa dele. Veja uma das mulheres dele, a Lia. A Lia teve 6 filhos, dos quais 5 foram devotados, ofertados para receber o amor de Jacó. Apenas um ela vai dizer, este eu louvo o Senhor. Você percebe isso? Uma devoção que faz com que a pessoa perda o senso de valor próprio. E uma mãe pode amar o filho e esquecer-se do seu marido. Um pai pode se devotar a um filho e esquecer-se da sua esposa e da sua casa. Muitas vezes, o inesperado e o difícil da vida chega quando se perde um filho. Sobra-se 1 ou 2, às vezes 1. Então os pais, com aquela dor e aquele processo de luto, se devotam completamente para aquele filho, esquecendo-se de si, devotam-se de forma desequilibrada. Nós podemos fazer predileções. O que estamos meditando na família de Jacó, apenas, irmãos, traz luz para a nossa própria vida, para a gente refletir na nossa própria vida. Talvez você não seja um poligâmico. Na minha família, uma vez nós tivemos uma surpresa no velório. Apareceu 4, para chorar o ser humano. Talvez você seja equilibrado e não tenha
predileção filial, você não faça distinção entre os filhos, você honra a Deus, você ama cada um, respeita a individualidade de cada um, reconhece o valor de cada um, mas nós podemos fazer predileções. Você pode ter predileção por outras coisas, como o trabalho, às vezes por necessidade e às vezes por sorte da ganância. Pessoas que se enfiam em negócios por sorte da ganância, por falta de contentamento. E isso toma o nosso tempo e nos suga, a ponto de não termos tempo para nós, não termos tempo para a família, para os filhos, e muito menos para o Senhor. Há pais que dizem, mas eles têm tudo, não tem você. Há filhos que dizem, nós temos tudo, menos o que nós mais queríamos, os pais. Nós podemos fazer predileção por coisas que gostamos, um hobby, um esporte, são coisas boas, mas que quando estão em desequilíbrio, elas nos afetam, e elas causam conflitos tremendos no meio da família. Perdemos muito com isso. Lá no futevôlei, a gente tem um grupo lá que é de evangelismo. E esses dias tivemos um momento juntos e um momento de testemunho. E um dos rapazes se converteu alguns anos atrás. Ele perdeu a sua família, no testemunho ele dando, ele perdeu a sua casa. Por conta do esporte, do futebol. Por causa do amor excessivo. E Jesus resgatou ele, deu uma nova família a ele, e ele testemunhando, hoje eu olho para minha esposa, eu olho para minhas filhas, eu olho o tempo que eu preciso devotar a eles e ao Senhor. Uma vida que quando Jesus chega, põe em ordem, põe em equilíbrio. Porque Ele é o Senhor da nossa vida, e é Ele que tem que reinar. E a gente vai vendo que essas coisas de Jacó e na vida de Jacó trazem luz para nós. A Jacó também repetiu outro comportamento de não assumir a responsabilidade, da negligência. Jacó não resolveu os conflitos, Jacó não tratou os filhos, Jacó não cuidou da casa. Assim como Abraão e Sara no conflito com Agar, mandando Abraão expulsá-la da vida deles. E a Bíblia diz que o coração de Abraão se doeu. E Deus interviu e disse, deixa que eu vou cuidar deles. Porque é assim que Deus faz. Deixa eu te dizer uma coisa, a bondade de Deus não tem nada a ver com as nossas maldades. Deus continua sendo bom e cuidando da nossa vida, apesar das nossas maldades, apesar dos nossos pecados. Ele é o Senhor, e Ele continua cuidando. Jacó não assumiu a responsabilidade de zelar pelos filhos. Olha só a transferência que ele faz aqui. Era José que tinha que ser um X9, um cagueta dos seus irmãos para o pai. X9 é para quem nasceu para baixo da linha. Só quem nasceu além linha que sabe essa conversa. Era Jacó, ele é o pai. José era um menino, imaturo, sem sabedoria. Era o pai que tinha que olhar os filhos. Jacó não assume a responsabilidade, não percebe o ódio, não percebe que aqueles irmãos não gostavam dele, e ainda faz José e vê se os irmãos estão bem lá no campo. É óbvio que não podia dar nada que algo ruim. Quando os irmãos veem ele, olha só o versículo 18, aí do Gênesis 37. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. É lógico que não podia dar coisa boa nisso. A Bíblia diz que os irmãos estavam com ódio de José, não falavam amigavelmente com ele, tinham ciúmes dele, e ainda mais que o bicho teve um sonho lá, e aí falou que todo mundo ia se curvar para ele. Aí que o negócio ficou pior. Jacó não assumiu a responsabilidade. E às vezes a gente não faz isso.
A gente não assume a responsabilidade, a gente transfere responsabilidade. Pais que transferem a responsabilidade dos seus filhos, delegam a criação dos seus filhos à escola, delegam a criação dos seus filhos à igreja, delegam a criação dos seus filhos a outros, que não assumem a sua responsabilidade, que não estão atentos ao que está acontecendo dentro do quarto, que não estão atentos ao que está rolando no celular. Pais que antecedem demais coisas que deveriam acontecer mais para frente. Um dia o Theo chegou para nós e falou: pai, mãe, eu já tenho 10 anos, eu queria ter um celular. Falei: acho que agora dá para ter. Sem senha. E de vez em quando eu pego o celular dele para dar uma olhada. Ele gosta? Não. Mas eu sou o responsável. Pais que descobrem depois, porque não viram. Pais que não percebem mudança física, emocional, porque estão transferindo e não estão assumindo a responsabilidade. Jacó e sua família traz luz para a gente perceber, para a gente entender que a gente é responsável, que nós somos chamados por Deus para ser bênção, primeiramente dentro da nossa casa, cuidando daqueles que Deus colocou para a gente amar, que é a nossa família. Filhos transferem também. Muitas vezes os filhos não se quebram, não quebram o orgulho, não reconhecem, não fazem um caminho de volta, não pedem perdão, não reconhecem seus erros. Filhos jovens, filhos adolescentes, filhos velhos já. Filhos que vivem uma vida sem consertar com seus pais. E quando esses já faltam, vem o choro do arrependimento. Ah, se eu tivesse mais tempo. Mas teve. Ah, se eu pudesse ter uma nova oportunidade. E alguns ainda caem no engano de Satanás e vão procurar e consultar demônios, como se estivessem falando com seus próprios pais. Casais que transferem a culpa, porque crise e conflito vem para todos nós. Casais que não renunciam ao orgulho. Casais que não assumem a sua responsabilidade. Eu errei. Não devia ter falado desse jeito. Não devia ter entrado por caminhos desse jeito. Não devia ter tomado esta atitude sem te consultar. Maridos que são surpreendidos, às vezes, chega na sala uma TV nova. Ô meu bem, ganhou em algum lugar? Não, eu comprei. Mulheres que são surpreendidas com um carro novo na garagem. Ô meu bem, trocou de carro? Não, comprei para você. Olha que bênção você poder comprar. Mas quantas ações são geradas sem concordância, sem unidade, e afetam profundamente decisões que foram tomadas no passado e estão afetando agora. Nós precisamos ter consciência da nossa rendição e não cometer mais novamente. Pessoas que não se rendem a Jesus, que não conseguem restaurar a relação. Mas gente, eu só falei coisa ruim até agora, Jesus amado. Oh meu Deus, você já pensou 2 vezes, né? Podia ter ido em outro lugar hoje. Deixa eu te dizer uma coisa, apesar dos nossos pecados, Jesus tem perdão e salvação para os nossos pecados. Quando a gente se arrepende, quando a gente confessa, Ele restaura a nossa vida. Ele põe em ordem a nossa casa. Ele muda a nossa história. José parece uma metáfora de repetições que vem acontecendo. Mas Deus não deseja que você seja uma metáfora de repetição. Deus não deseja que você seja uma metáfora de uma repetição, porque Ele te chamou e te salvou em Jesus para você refletir a glória e o caráter dEle na face da terra. Foi para isso que Ele nos salvou em Jesus. Coisa tremenda, amém?
Quantas coisas, estou falando de algumas só, e Deus certamente, pelo seu Espírito, está ministrando seu coração em alguma coisa. Mas também vemos atitude, ou atitudes, que solucionam conflitos. Não apenas geram, mas solucionam conflitos. Agora você vai comigo em Gênesis, capítulo 45. Porque nós estamos meditando na personagem Jacó e a sua família. Mas Jacó não resolveu os conflitos. Jacó não lidou com as coisas. Não trouxe conserto na sua casa. Então Deus interviu. Mais uma vez, como ao longo da história nós vamos vendo Deus intervindo na história de Israel. Deus interviu. E aonde havia conflitos e separações, Deus trouxe reencontros e reconciliações. 22 anos depois, Deus trouxe conserto nessa casa. Deus trouxe salvação, Deus trouxe unidade, conserto nesta família. Às vezes a gente diz, o abismo está grande demais, não dá para resolver, já passou tanto tempo, mas o conflito continua lá, o conflito continua aqui, e a gente precisa lidar com isso. Nós precisamos colocar nossa vida diante do Senhor. Deus interviu, e Deus transformou histórias de conflitos e separações em reencontros e reconciliações. Olha comigo o versículo 4 de Gênesis 45. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos, lá no Egito. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recrimine por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Irmãos, que atitude a gente pode ter diante dos conflitos? Que atitudes solucionam conflitos? Aqui José entra em cena, porque foi ele que Deus usou 22 anos depois para trazer cura nessa casa. Até porque Jacó achava que José estava morto, por causa da mentira dos seus irmãos. A primeira coisa que José nos ensina, ou queria dizer que José nos ensina, que nós podemos ser bênção, mesmo tendo sido vítimas. José nos ensina que mesmo quando somos vítimas, podemos ser uma bênção ainda, na mão de Deus. E esse é o grande problema nosso, porque às vezes a gente se coloca numa situação de vítima, e não age, não reage, e não faz nada. A gente diz, a culpa é dele, a culpa é dela, foi ele que me fez mal, foi ela que me fez mal. E em Cristo, nós somos chamados para sermos agentes de paz, de bênção, e não de sofrimento, e não de guardar coisas que nos afetam e nos causam mal. A primeira lição que podemos, ou atitude que devemos ter diante dos conflitos, é não se coloque numa posição de vitimismo, de autocomiseração, de autocondenação. É isso que José nos ensina. É muito claro quando José diz aos seus irmãos, olha, eu sou José. Eu sou José. Vocês se lembram de mim? Vocês me venderam. Ele não esquece o que aconteceu. Ele coloca para os irmãos o que de fato, trazendo a memória deles. Ele não se coloca numa posição de vitimismo, de autocomiseração. Deixa eu te dizer uma coisa, lágrimas não ressuscitam. Lágrimas não ressuscitam o que a desobediência assassinou. Talvez seja por isso que o choro dura uma noite, mas Deus restaura pela manhã a alegria. Enxugue as lágrimas. Retorne ao Senhor. Refaça a rota. Semeie novamente. Saia do vitimismo.
Jacó não conseguiu resolver, mas Deus proveu a solução, através daquele que mais sofreu, por causa dessas atitudes que nós já falamos aqui. Não se coloque numa posição de vitimismo. Primeira atitude. Segunda atitude, saiba que Deus é com você, apesar dos sofrimentos. Saiba que Deus é com você, apesar dos sofrimentos. Gênesis 39, José já tinha sido vendido, e a Bíblia diz, o Senhor era com ele. 3 vezes. Em Atos dos Apóstolos, Atos 7 vai dizer assim, os patriarcas, se referindo aos irmãos de José, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações. Saiba que Deus está com você, Deus tem o controle das coisas. Terceira coisa, enfrente os conflitos com esperança em Deus, crendo que Deus é soberano, que Deus está no controle das coisas. José deixa claro aos seus irmãos, eu sou aqueles que vocês venderam, que fizeram errado. Irmãos, perdoar é lembrar sem sentir dor. É isso que José está aqui nos ensinando. Perdoar é liberar fardo. Primeiro seu, depois do outro. Perdoar é lembrar sem sentir dor. José diz, eu sou aquele que vocês venderam. Aí ele diz, olha que lindo isso, ele diz verso 5, agora, meus irmãos, não se aflijam. José tinha poder para acabar com a raça daqueles irmãos. Ele diz, não se aflijam, nem se recriminem. Eu fico imaginando a cena quando ele disse, eu sou José. Jesus, o que aconteceu? Oi, está vendo? Foi você que mandou. Não, você queria jogar no poço. Não, você queria matar. Não, foi você que vendeu. Foi você. Ele diz, não se aflijam. Não se recriminem. Olha só o entendimento da soberania de Deus e de que Deus está no controle, mesmo quando passamos por crises e conflitos. Ele diz, foi Deus. Deus ajustou o erro de vocês. Deus pôs a mão no erro de vocês. Deus pôs a mão no pecado de vocês. Deus consertou as coisas. Deus interviu. Deus mudou. Deus restaurou. Deus curou. Ele diz, foi Deus que me trouxe para cá, para salvar a vida de vocês. E não é à toa que o nome de José, no Egito, era, ele salva o mundo, ele salva vidas. Deus já estava preparando para esse momento. A Bíblia diz em Romanos 8:28, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus está no controle. E última coisa que eu quero falar para você, sobre atitudes que solucionam conflitos, ou atitudes que devemos ter diante dos conflitos, baseado na vida de José. Não se coloque como vítima. Saiba que Deus é com você. Enfrente os conflitos com esperança. E trabalhe o perdão no seu coração como um ato de fé, irmão. Trabalhe o perdão no seu coração como um ato de fé. Sabe por quê? Porque vai ter gente que você precisa perdoar, que não existe mais. E essa é uma palavra profética. Essa é uma palavra de cura. E que você vai liberar a cura. Você vai receber perdão. Você vai receber alívio, você vai receber paz, porque é isso que Jesus faz na nossa vida, Ele estabelece a paz, através do perdão. José nos ensina isso, José nos ensina o perdão, José perdoa os irmãos, não se aflijam, não se recriminem. José tem consciência de que foi Deus que permitiu e conduziu até lá. Agora vai comigo, capítulo 46 de Gênesis, versículo 29 e 30. Já estamos encerrando. José, de carruagem pronta, partiu para Gozém, para encontrar-se com seu pai Israel. Eita, pega, hein? E aí diz aqui, assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele,
chorou longamente. Olha só o versículo 30. Ele diz assim: Israel disse a José. Eu fico imaginando a cena, né? Foi um negócio simples. Foi um negócio assim falado. Foi vivido. Foi duro. Foi difícil. Mas foi restaurador. Ele diz assim: disse Israel a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto, sei que você está vivo. Deus trouxe cura naquela família. Deus restaurou a sorte de Jacó. Deus restaurou a sua casa. Assim como nós cantamos aqui, o perdão de Jesus, ele é completo. E ele sara a minha alma. O perdão de Jesus é completo. E ele sara a nossa alma. José aponta para Jesus e aquilo que Jesus fez por nós. 2 Coríntios 5 diz: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus. Essa era a consciência que José tinha, que o levou a ser instrumento de conserto, de cura, de restauração, que mudou aquela história familiar de conflitos e separações em reencontros e reconciliações, consigo mesmo, com o outro e com Deus. Porque quando Jacó diz, agora eu posso morrer, ele está se referindo a voltar a Deus, aos seus antepassados. Ele diz, agora já pode acabar tudo, porque o que mais pesava a minha alma foi resolvido. Que às vezes a gente carrega um fardo que não é nosso. Às vezes a gente carrega um fardo que é nosso. E tudo isso colocado aos pés da cruz é recheado, é visitado pelo perdão, pela graça libertadora de Jesus. Jacó era uma família em conflitos, é verdade. Mas Deus restaurou a sorte deles. E eles deixaram de ser uma família em conflito. É óbvio que outros vieram. É óbvio que vai vir outros dias difíceis, crises, conflitos. Mas nós precisamos aprender com José e com Jesus, que temos um Deus reconciliador da nossa vida.